edificação. O versículo 31 diz assim: porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Aleluia. Então, queridos, eu gostei desses améns, desses glória a Deus que alguns deram aí, porque na verdade, quando a gente fala em profecia, quando a gente fala em profetizar, quando a gente fala em profeta, na verdade, hoje em dia, muito mais a gente tem a tendência de ter um certo distanciamento disso, de ter um certo medo, um certo trauma até. Isso devido a situações que aconteceram ao longo dos anos com a igreja. A igreja viu muitas coisas acontecendo, muita carnalidade, muita infantilidade, muita imaturidade, muito misticismo também, muitas coisas erradas sendo cometidas em nome da profecia, em nome de profetas. E isso é verdade, aconteceram muitas coisas erradas, mas as coisas erradas que aconteceram, elas não invalidam a palavra de Deus, elas não invalidam a verdade que está nas Escrituras. Por isso nós não podemos ser guiados pelo erro, nós não podemos nos deixar influenciar pelas coisas erradas que aconteceram e então colocar um escudo de incredulidade e travar as coisas. Nós somos filhos de Deus, e os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Os filhos de Deus, eles têm a palavra de Deus como sua bússola, como seu norte, como seu referencial, e é a palavra de Deus que nos diz isso. Quem dera todo o povo fosse profeta, quem dera que todos pudessem profetizar. Paulo diz assim: olha, é muito bom falar em línguas, eu gostaria que todos falassem em línguas, mas muito mais eu gostaria que todos profetizassem. E ele termina o capítulo dizendo, capítulo 14, dizendo: todos podem profetizar, todos podem profetizar, todos têm um chamado para profetizar as nações, todos têm um chamado para profetizar uns aos outros, para que recebam edificação. A profecia traz edificação, queridos. Nós lemos aqui nesse versículo 3, aquele que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. E muitas vezes a gente acha que para ser profeta, para profetizar, a gente precisa colocar uma capa de profeta, uma cara de profeta, um olhar de profeta, um jeito de profeta, e começar com uns paranauê e tal, aquela coisa toda e tal. Não é que não exista paranauê, né? Pode existir, não tem problema não. Só que muitas vezes a gente coloca isso como se fosse algo imprescindível, ou a gente quer parecer mais espiritual do que a gente é, ou a gente quer mostrar algo além, e aí a gente começa a fazer essas coisas. Mas Deus nos chama a profetizar. E sabe, olha como Paulo coloca as coisas em termos tão tranquilos, tão simples. Olha, todo mundo pode profetizar, só espera, vem o outro, profetiza, depois você espera aí, depois vem a sua vez, aí você profetiza. E se você fala em línguas, isso é muito bom, mas quem fala em línguas somente edifica a si mesmo, porque em mistérios fala com Deus. Então, se você fala em línguas, ore para que você possa interpretar, porque se você falar em línguas e interpretar, isso equivale à profecia, e então você vai poder edificar a igreja. Então nós somos chamados, queridos, a profetizar. Nós não podemos menosprezar as profecias, nós não podemos desprezar as profecias. Isso também, claro, está escrito expressamente lá em 1 Tessalonicenses 5:20. Não desprezeis as profecias.
As profecias, elas têm um lugar, por isso no corpo, por isso que nós precisamos estimular uns aos outros, a profetizar uns aos outros. Nós não podemos ter medo daquilo que Deus nos deu, dessa bênção que é a profecia, porque a profecia, ela revela o coração de Deus. A profecia traz aquilo que está na mente de Deus, os pensamentos, os planos, os projetos de Deus. A profecia traz na nossa vida. Aí você pode dizer, mas eu posso buscar isso em Deus, eu não preciso buscar num profeta. É verdade, porque aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Mas a profecia tem o seu poder. E quem fala isso não sou eu, é a palavra de Deus que nós lemos agora. A profecia traz edificação, queridos. O que é edificar? Porque a gente pensa assim, o problema é que quando a gente tem uma visão errada de Deus, então nós profetizamos de uma forma contaminada por essa visão. Quando nós não temos verdadeira comunhão com Deus, quando não nos achegamos a Ele, quando não o buscamos de todo o nosso coração, quando não o amamos de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, com tudo aquilo que nós temos e somos, nós não conhecemos verdadeiramente a Deus. E aí, nós falamos as coisas de Deus com uma visão embotada, com uma visão turvada por esse falso entendimento, essa falta de conhecimento de Deus. E a gente acha que a profecia tem que vir para destruir, para acabar. Mas a verdade é que a profecia vem para construir. A profecia vem para edificar. Edificar é construir, é colocar algo a mais, é trazer um crescimento. Tudo aquilo que é edificado é algo que traz um crescimento. Nós precisamos crescer, nós precisamos ser edificados. Na verdade, a palavra de Deus nos diz, nós estamos sendo edificados, casa espiritual de Deus. Quantos são casa de Deus aí? Digam amém. E é você então que está sendo edificado, é você que está sendo construído, você que está sendo erguido. E a profecia, ela vem para edificar a sua vida. A profecia, ela vem também para exortar, ou seja, fortalecer, animar, vem para convencer que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus, que você tem um pai que ama você, que Ele está sempre com você, que Ele te ama, te abençoa e que Ele vai conduzir a sua vida rumo ao projeto maravilhoso que Ele tem para a sua vida. Deus tem um plano para você, Deus tem um projeto para você. A palavra de Deus nos diz isso. Ele diz, eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, planos, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. E a profecia traz esses pensamentos, a profecia traz esses planos para a sua vida. A profecia exorta porque ela anima, ela fortalece, ela consola. A profecia traz um consolo, traz uma esperança. Deus é o Deus de todo consolo, de toda esperança. Quando nós olhamos para as circunstâncias e vemos que as circunstâncias estão ruins, nós podemos buscar em Deus, a palavra de Deus que nos diz que Ele tem a paz que excede todo entendimento para nós. Isso é uma profecia. A profecia é trazer o coração de Deus em forma de palavras. Quando nós profetizamos uns aos outros, nós estamos fazendo isso. A Bíblia nos diz assim, Paulo nos diz lá em Efésios, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas falai uns aos outros, enchei-vos do Espírito e falai uns aos outros, com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor. Quando nós estamos cheios do Espírito, nós falamos, porque quando nós somos cheios do Espírito, isso transborda, queridos. E quando transborda, isso vai alcançar as pessoas ao nosso redor, e nós vamos profetizar, nós vamos falar segundo a palavra de Deus, nós vamos falar segundo o Espírito Santo, nós vamos falar segundo o coração de Deus para a vida das pessoas. E o que você acha que tem no coração de Deus?
coração de Deus tem amor, paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O coração de Deus tem o reino de Deus, que é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Deus é bom em todo o tempo, Deus ama você, Deus tem planos maravilhosos para você. Você pode aplaudir a esse Deus maravilhoso? Aleluia! Glória a Deus. Profecia, os profetas, eles são um ministério essencial no corpo de Cristo. Efésios 4:11, de 11 a 16, diz que ele é um dos 5 ministérios que são essenciais para a edificação do corpo de Cristo, para que nós cheguemos à maturidade. Por isso nós não podemos ter medo de profecia, nós não podemos ter medo do profetizar, nós não podemos ter medo de falar a palavra de Deus, porque é ela que nos traz crescimento, nos traz maturidade. Deus tem um projeto, e a profecia é a revelação desse projeto, e cabe a nós, porque, queridos, olha só, Deus nos fez livres, e a Bíblia diz: onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Deus nos fez livres e nos conserva livres. Então a liberdade pressupõe escolhas. Nós temos o direito de escolher. Deus fala assim: olha, eu tenho aqui, você tem aqui, ó, está vendo? Tem aqui a bênção e tem aqui a maldição. Tem aqui a vida e tem aqui a morte. E você que tem que escolher. E eu oriento você, eu aconselho você, eu peço a você: escolhe a vida para que vivas. Mas a escolha é do homem. Deus orienta, aconselha, mostra, bota uns letreiros, bota uns sinais, faz um monte de coisa para a gente poder escolher o que é certo. Mas ao homem cabe fazer as escolhas. Então a profecia, ela traz a revelação dos planos de Deus para a sua vida. Mas você precisa fazer as escolhas corretas. Deus pode ter dito para você que você vai ser um pregador de multidões, que você vai ser um líder de excelência, que você vai ser um homem que vai expressar os frutos do Espírito, que você vai ser um homem que vai exalar os dons do Espírito. Recebe isso em nome de Jesus. E agora você precisa caminhar na direção dessa palavra, e você precisa trazer à existência essa palavra na sua vida. Se Deus falou que você vai ser um pregador de multidões, queridos, mergulhe na palavra de Deus, cresça no conhecimento da palavra, cresça no conhecimento do caráter de Deus, tenha mais comunhão com Deus, e comece pregando para uma pessoa. A profecia vem não para fazer você ficar parado, esperando alguma coisa acontecer, ou um raio vir do céu. Eu quero dizer que a profecia já é esse raio. Então você agora, cabe a você fazer algo em relação a isso. A Bíblia também nos traz exemplos de profecias que elas apontavam para um final ruim, mas que as circunstâncias foram mudadas. Eu trouxe aqui 2 exemplos. O primeiro exemplo é o de de Saul, em 1 de Samuel capítulo 16. Essa foi uma profecia, essa foi uma palavra que foi liberada sobre Saul, através do profeta Samuel, em que ele disse assim, porque Saul foi levado, Saul deveria cumprir o projeto de Deus na guerra contra os amalequitas e matar o rei Agag e todos os amalequitas. Mas Saul não fez isso. Ele queria ser popular, ele queria apenas que todos gostassem dele, queria se dar bem nesse sentido, e aí ele não matou o rei, e ele chegou dizendo assim: não, já cumpri a palavra de Deus de acordo com o meu jeito. Aí veio a palavra do Senhor através de Samuel e disse: porque você não cumpriu, não obedeceu a voz do Senhor, o reino passou da sua mão. Agora Deus já escolheu um outro, um homem segundo o coração dele. O que é que Saul fez? Saul não se arrependeu. Ele disse: não, mas não foi bem isso. Não, foi isso sim, Samuel disse. Aí Saul disse: não, mas faz o seguinte, tudo bem.
Mas volta comigo, anda aqui do meu lado, para o povo ver que tu estás comigo. Saul o tempo todo preocupado com as aparências. E nós conhecemos a história, sabemos que realmente aquela profecia se cumpriu. E Deus levantou Davi, um homem segundo o coração dele, para ser rei no lugar de Saul. O outro exemplo, também que tinha um final ruim, mas que foi mudado, o rei Ezequias. Lá em 2 de Reis, capítulo 20, quando Isaías leva uma palavra de Deus ao rei Ezequias, disse: olha, te prepara porque tu vai morrer. Vai morrer. Quando Isaías saiu do palácio, aliás, estava saindo, né, do palácio, veio outra palavra de Deus para ele. Por quê? Porque no momento que Isaías saiu do quarto, Ezequias se voltou para Deus, se arrependeu, chorou e clamou ao Senhor. E antes que Isaías saísse do palácio, veio novamente uma palavra de Deus, e ele voltou e disse: Deus ouviu a tua oração, e tu vai ter mais 15 anos de vida. O que é isso, queridos? A profecia, ela não é algo fatalista. A profecia, ela não vem para aterrorizar você, ela vem para edificar você. A profecia não vem para perturbar você, ela vem para consolar você. Então, nós precisamos entender que há algo a fazer em relação àquilo que Deus fala conosco por meio das profecias. E a primeira coisa que a gente precisa para que a gente possa fazer esse algo é ter uma consciência da presença de Deus. Diga: consciência da presença de Deus. Consciência da presença de Deus. Tem gente que tem muita consciência do mundo espiritual, mas só do reino das trevas. E vê vultos, e ouve vozes, e negócio do terceiro olho, e não sei o que mais lá, né? É verdade que essas coisas existem, né? É verdade, e a Bíblia diz assim: olha, não podemos ignorar os seus ardis. Só que tem gente que ele fica tão consciente da presença do diabo e seus demônios, ele fica tão fissurado nisso, ele só quer saber disso, ele não fala de outra coisa, ele vê demônio em tudo, vê demônio no ambiente, vê demônio na caixa de som, vê demônio no microfone, vê demônio, e só fica vendo demônio, só fala de demônio, e a pregação do evangelho é a pregação: cuidado que os demônios vão te pegar. Só fala nisso. Então só tem um discernimento da presença maligna, como se o diabo pudesse minimamente ferir a Deus. Eu quero dizer para você que o confronto não é um cabo de guerra. Deus e o diabo não estão num cabo de guerra, cada um puxa para um lado, aí eu puxo para o outro. Não é isso não, queridos. O confronto entre a mentira e a verdade, entre as trevas e a luz. E a palavra de Deus traz luz para o nosso entendimento. A profecia traz luz, traz clareza para o nosso entendimento. Então nós precisamos ter uma consciência da presença de Deus, porque o nosso chamado não é para nós nos relacionarmos com demônios, é para nós nos relacionarmos com Deus. E nós temos, como diz o apóstolo João, nós temos a comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, quando nós temos essa consciência da presença de Deus, nós podemos declarar e agir de acordo com a palavra de Deus. Vocês lembram de Davi e Golias? Capítulo 17 de 1 Samuel. O gigante filisteu estava lá afrontando Israel e chamava todo mundo para a briga. Bora, quero ver, vem aqui, vamos lá fora aqui. Me dê um homem aqui, né? E ficava afrontando Israel. Saul, que era o primeiro que deveria estar indo para a guerra, estava lá acovardado, amedrontado. Ninguém queria ir até a guerra, até que apareceu Davi. Davi, ele tinha consciência da presença de Deus, muito forte. Davi tinha essa veia profética em pleno Antigo Testamento. Davi era um homem fora do seu tempo. Davi era um homem à frente do seu tempo. Davi era um crente de igreja, cheio do Espírito Santo, em pleno Antigo Testamento. Davi se movia nos ministérios.
Davi então tinha essa veia profética, e ele se movia assim, e ele tinha essa consciência. Por isso que todo mundo chegava assim com medo de Golias. Olha só o tamanho do braço dele, olha só o tamanho da espada dele, olha só o tamanho do escudo dele, olha o tamanho da armadura dele. E Davi chegou, olhou e disse: olha o tamanho da testa dele. Davi tinha consciência da presença de Deus, porque ele chegou e disse assim: quem é esse cara para afrontar os exércitos do Deus vivo? E Davi estava falando ali, não era do exército de Israel não, porque essa palavra ali, dos exércitos do Deus vivo, ele está falando dessa consciência espiritual, dos anjos que estão a serviço de Deus, do exército de Deus. Nós precisamos profetizar e ter essa cultura profética em que nós temos a consciência de Deus muito mais do que a consciência do inimigo. A Bíblia relata que Eliseu estava lá ele estava lá em Israel, na cidade de Dotã, e aí vieram os exércitos do rei da Síria contra ele, para capturá-lo, um monte de gente. Mas um exército para capturar um homem, porque toda vez que eles saíam à guerra, o exército de Israel ganhava. Toda vez a Síria queria atacar e o exército de Israel se antecipava. Até que então o rei da Síria disse assim: não é possível, tem algum X9, tem algum dedo duro, algum traidor, tem alguém aqui que é traidor. Até que alguém lá, um dos magos lá disse: não é que tenha traidor não, é porque lá em Israel tem um profeta que ele sabe tudo que tu fala na tua cama. Está na Bíblia isso, queridos. Ele sabe, ele conhece tudo, então ele antecipa as coisas. Aí então o rei mandou um exército, um pelotão imenso para prender Eliseu. E aí ele chegou lá, o moço, o servo, o ajudante do Eliseu olhou assim, né, quando viu aquela tropa: ai meu senhor, e agora? Nós perecemos. Aí Eliseu disse para ele: nada disso. Se você olhar bem, mais são os que estão conosco dos que estão com ele. Aí Geazi pensou assim: agora ficou doido mesmo, né? Esse aí ficou doido. Não está vendo não? Aí ele olhou, né? Eles dois, né? Olhou um para o outro assim. Aí o moço dele, o servo dele disse assim: ficou doido. Aí então Eliseu disse: eu peço que abra os olhos dele. E aí ele viu aquela multidão do exército celestial. Uma multidão do exército celestial. Multidões, eu quero dizer para você, mais são os que estão com você dos que os que estão com o inimigo. Dê um aplauso mesmo ao Senhor, porque Ele é digno. Creia nessa palavra. Creia nisso. Nós precisamos ter essa consciência da presença de Deus. Deus quer isso. Deus deseja isso. Em Hebreus capítulo 11, verso 6, ele diz assim: aquele que é preciso ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe, deve crer que Ele é, e Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então, quando nós temos fé em Deus, nós recebemos o galardão, nós recebemos a recompensa, nós recebemos o salário da nossa fé. Deus tem prazer em que acreditem nele, Deus tem prazer em ser crido, Deus tem prazer em que nós tenhamos a consciência nele, muito mais do que qualquer outra coisa. Às vezes nós estamos afogados pelas circunstâncias ao nosso redor, e as circunstâncias acontecem. Foi o que Jesus disse: vocês vão ter tribulações, vocês vão ter aflições, mas não desanimem, porque eu já venci. Está no passado, pretérito perfeito. O que é o pretérito perfeito? É um passado já acabado, finalizado. Tem algum professor aí de português aí? Tá certo, né?
Eu venci o mundo. Eu não vou vencer o mundo. Eu venci o mundo, Jesus disse. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não desanimem. Nós precisamos crer que quando nós cremos, nós recebemos o galardão da nossa fé. Foi assim que aconteceu com Ezequiel, no vale de ossos secos. Ezequiel capítulo 37. Deus o levou. Olha aí, Ezequiel, o que você está vendo aí? Senhor, eu estou vendo um vale cheio de ossos secos, ossos sequíssimos, completamente ressecados. E aí, Ezequiel, será que esses ossos podem reviver? Eu acho que Ezequiel deve ter pensado logo e falar assim: não, claro que não, de jeito nenhum. Aí eu acho que Ezequiel pensou, engoliu. Acho que Deus tem alguma coisa nessa história aí. Então, queridos, às vezes a gente olha as circunstâncias, e as circunstâncias, elas são ossos secos, ossos sequíssimos, em que a gente olha para elas e não tem jeito. Mas, você já ouviu aquela expressão, a gente tem que dar o benefício da dúvida, né? Com Deus não é o benefício da dúvida, não. Com Deus é o benefício da fé, da crença, né? Então a gente tem que dar o benefício da fé, o benefício de crer. Então Ezequiel não respondeu não. Ezequiel abriu a boca, começou a falar, pensou em falar, Senhor, tu sabes. Uma boa saída, né? Senhor, tu sabes. O que eu estou vendo aí é só desgraça. O que eu estou vendo aí são ossos completamente ressecados, mas tu sabes. E aí então Deus diz assim: eu quero que você profetize. Por quê? Porque eu quero fazer reviver esses ossos. Eu quero mudar essas circunstâncias. Eu quero transformar essa situação. Mas para isso eu quero que você profetize. Você é a minha boca nessa terra. Deus diz isso para você agora mesmo. Deus tem um corpo aqui nessa terra, e esse corpo é a sua igreja gloriosa, que Ele próprio edificou com as suas mãos, que Ele sustenta e mantém, como um marido sustenta a sua esposa, diz lá em Efésios capítulo 5, e Ele sustenta, e Ele a limpa, e Ele a purifica, e Ele a amadurece. E o corpo de Cristo é aquele que expressa na terra a vontade da cabeça que está ao lado do Pai. Então nós somos a boca de Deus aqui nessa terra, e somos nós que precisamos profetizar para mudar as circunstâncias, para fazer as circunstâncias se dobrarem à vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que o reino de Deus venha para essa terra. Então Ezequiel profetizou, e daqui a pouco ele começou a ver um ruído, um barulho, um zumbido, um negócio acontecendo ali, e aí os ossos começaram a se ajuntar, e a Bíblia diz que era cada osso ao seu osso. Eu quero dizer para você que não era uma bagunça não, Deus estava colocando em ordem, cada osso ao seu osso, eles estavam formando, se juntando um ao outro, formando um esqueleto perfeito. Não era uma bagunça não, Deus pega o caos e transforma em ordem. Foi assim, a terra era sem forma e vazia, mas a palavra de Deus veio, Deus profetizou, não tinha homem para profetizar, então o próprio Deus profetizou, haja luz, e houve a luz. Então depois Deus foi criando todas as coisas de acordo com a vontade dele, que é uma vontade boa, agradável e perfeita. Então Deus foi trazendo à existência aquilo que estava no coração dele. Ezequiel então foi profetizando, ossos se juntem, e os ossos vieram se juntando e formaram o esqueleto. E depois Ezequiel profetizou, e aí veio a carne sobre ele, os tendões, o músculo, e sangue, e veias, e tal, e começou a formar. Aí depois ele disse assim: Senhor, eles estão formados, mas ainda não tem espírito. Então profetiza, vem dos quatro ventos, ó Espírito, vem, sopra sobre eles para que tenham vida. E Deus está dizendo para você profetizar sobre as suas circunstâncias, para que a vida de Deus brote.
Quantos creem, deem glória a Deus. Quantos creem na palavra? Glória a Deus. Aí você vai dizer assim: ah, isso aí é palavra de motivação. É verdade, é palavra para motivar você mesmo. É porque a palavra de Deus nos motiva o tempo todo. Ou você vê assim, Deus diz assim: você é um miserável. Deus, às vezes ele precisa tratar com alguém mesmo, né? Deus então pega pesado com alguém. Mas o que a palavra de Deus nos libera é vida. Vida, 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 uma vidinha? Não, vida em abundância. Essa é a palavra de Deus para você. Creia nessa palavra. Você só pode trazer à existência essa palavra na sua vida se você crer. Tudo o que o homem recebe de Deus é por meio da fé. Não é por meio da consciência. Então essa é uma palavra de motivação, mas não para mexer com os seus sentidos naturais. É para aguçar o seu discernimento espiritual. Receba essa palavra, porque Deus vai fazer de você grandes coisas. É isso que Deus tem para você. É isso que Deus fala, e nós precisamos. Aí você vai dizer assim: poxa, mas aí é verdade, eu estou começando a acreditar, está começando eu acho que é isso mesmo, mas aí amanhã talvez eu não acredite mais. É por isso que nós precisamos estabelecer essa cultura profética. É preciso que nós venhamos a profetizar uns aos outros, falando entre vós com hinos, salmos e cânticos espirituais. Nós precisamos falar disso. Nós esmorecemos, nós perdemos essa essência, e talvez você esteja aí me ouvindo e achando: ah, não é bem assim não, com incredulidade no seu coração, justamente pela falta de profetizar. Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta. Faz sentido a palavra de Moisés agora? Quem dera que todos fossem profetas. Paulo repetiu isso em outras palavras. Eu quero que todos profetizem. Eu quero que todos falem a palavra de Deus. Eu quero que todos tragam à existência os planos de Deus. Porque profetizar é lembrar às pessoas aquilo que elas são no projeto original de Deus. Amém, pessoal? Profecia, ela traz a verdade de acordo com o projeto de Deus. Gideão estava lá, escondido, com medo dos midianitas, dos amalequitas, dos povos do Oriente. E Deus então apareceu e falou para ele: o Senhor é contigo, homem valente. Gideão: ai, eu sou valente. Você é valente. Você é um general que vai liderar um grande exército para pôr fim à opressão que Israel está sofrendo. E aquela palavra foi transformando Gideão. Aquela profecia, a palavra de Deus foi transformando o coração dele, até que ele se tornou a pessoa que Deus projetou que ele se tornasse. Nós precisamos ser assim. Profetizar o bem e não o mal, profetizar de acordo com a palavra de Deus, porque tem gente, a Bíblia diz em Romanos 12:6 que a gente profetiza de acordo com a medida da fé que a gente recebeu. Tem gente que não exercita a sua fé, e quando fala, as suas palavras, elas são tristes, são de desânimo, são de não tem jeito. Tinha um personagem, pastor Claudinei, né? O personagem do Chico Anísio, que tinha um negócio desse: não vai dar certo, né? Não tinha um negócio assim? Eu não lembro agora do nome do sujeito lá. E ele dizia assim: isso aí não vai dar certo, não vai acabar bem, não sei o quê, né? Urubulino, né? É um negócio desse, né? Mas nós não podemos ser assim. Não podemos ter essa medida de fé,
Paulo diz assim: não vos conformeis a este mundo, não vos amoldeis, não sejam da forma do mundo, do molde do mundo, não seja como o mundo, porque o mundo diz assim: não tem jeito, os políticos não tem jeito, eles todos são ladrões. Ontem estava aqui sentado um político bem aqui, desse lado, que não é ladrão. O vereador Wallace estava aqui conosco, participando, e aliás, você que não veio ontem, você perdeu um momento maravilhoso, a consagração de mais 3 novos pastores, aqui dessa nossa igreja, né? E mais a ascensão, vai ficar licenciada, né, Penélope? Então nós não podemos, queridos, o mundo diz assim: os políticos não tem jeito, são todos ladrões. O mundo diz assim: a economia do Brasil não tem jeito, o Brasil é um país miserável de terceiro mundo. Acho que nem existe mais essa expressão, terceiro mundo. Não tem jeito, a violência nunca vai acabar, o Brasil está tudo dominado, o crime organizado. É isso que o mundo está dizendo, é isso que a mídia diz, é isso que diz esses jornais aí vendidos. E a gente não pode ser como eles, porque senão, queridos, nós vamos ser apenas parte da paisagem. Nós vamos chegar diante do vale de ossos secos e ser apenas mais um osso também. Não tem jeito, eu vou me matar e virar um osso seco. Mas não foi isso que o profeta fez. Ele profetizou e veio vida. Nós precisamos profetizar para trazer vida. Nós precisamos abrir a nossa boca e gerar vida. Precisamos abrir a nossa boca para abençoar e não para amaldiçoar. Nós precisamos abrir a nossa boca para fazer a vontade de Deus se cumprir nessa terra. Essa que é a cultura que nós precisamos estimular. É isso que nós precisamos fazer, estimular isso. E nós precisamos gerar isso uns nos outros, falar isso uns aos outros. Deus chamou a mim e a você para fazermos isso. Amém? Fique de pé agora. Feche seus olhos. Deus quer levantar pessoas para ser a sua voz, a sua boca nessa terra. Aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus projeta, aquilo que Deus planeja, nós temos o privilégio de sermos aqueles que vão falar para que as coisas aconteçam. Deus comissionou a nós, seus filhos, para trazer existência à sua vontade nessa terra. Foi a religião que roubou a alegria e o poder. Foi a religião que roubou a fé. Porque a religião nos faz mais incrédulos do que crentes. Mas a comunhão com Deus, essa nos conduz a um novo nível, um novo patamar. Deus nos chama a subir de nível. Deus nos chama a entrar naquele rio que Ezequiel fala, que Ezequiel entrou. Deus nos chama a continuar avançando, mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que a videira não dê o seu fruto, mesmo que nos campos não haja gado, todavia, eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação, e por isso eu falo, e por isso eu profetizo, e por isso eu declaro, até trazer à existência as coisas que não são como se já fossem.